David de Tarso vai trazer as informações, as atualizações do último boletim, né, David, que foi divulgado pelo TRE, Tribunal Regional Eleitoral. Seus destaques. Exatamente, Caniato. Mais uma vez, muito boa tarde. Nós falamos ao vivo aqui, então, do Tribunal Regional Eleitoral em São Paulo. Ainda há pouco foi realizada uma coletiva de imprensa com o presidente do TRE paulista, né, o Silmar Fernandes. A gente vai exibir o trecho da entrevista, ele falando sobre como que tem sido essas primeiras horas de votação, esse período da manhã, e daqui a pouquinho eu destaco alguns números. Vamos acompanhar, então, a entrevista. Dar uma ideia inicial, nós começamos as eleições aqui no estado de São Paulo às 8 horas da manhã. Até esse momento, tudo está correndo na mais perfeita tranquilidade, como era de se esperar. Nós não tivemos ainda nenhuma ocorrência de relevo. Algumas urnas foram substituídas, isso era uma coisa normal, até às 9h30 da manhã, última informação, 48 urnas foram substituídas pela contingência. Soube também de uma certa sobrecarga do e-título no momento da justificativa. Por quê? Isso é normal no meio informatizado, não é? Muita gente acessando o mesmo site no mesmo momento dá uma sobrecarga e isso gera um atraso. Mas agora eu mesmo acabei de acessar o e-título na parte de justificativa e óbvio que não foi aceita a minha justificativa porque eu estou no meu domicílio, mas sinal que o sistema está funcionando e não houve problema algum. Pois é, muitas pessoas, né, têm gerado dúvidas isso, porque se a pessoa tentar justificar no domicílio onde ela vota, ela não vai conseguir, obviamente, fazer a justificativa de voto. Tem que comparecer nas urnas. E, claro, o voto é extremamente importante para que você consiga fazer a escolha. Uma coisa que acontece bastante também, por exemplo, a rede Jovem Pan de rádios, ela abrange muitas vezes outras cidades. E isso acontece também com outras emissoras. E no horário eleitoral que a gente teve, né, antes do período da votação, muitas vezes aparecem alguns candidatos, mas que não são daquelas cidades. Então, às vezes a pessoa decora aquele número, quer votar, por exemplo, em São Paulo, de um candidato de São Paulo, só que vota em outro domicílio, em São Bernardo do Campo, por exemplo, uma cidade aqui do ABC. Então, isso acontece com frequência também, por isso as pessoas têm que ter ciência de onde votam, para não acontecer esse gênero de confusão. Agora, falando sobre as urnas que apresentaram problemas, no princípio da manhã eram 48, mas agora subiu um pouco esse número. Subiu para 273 no estado de São Paulo, que apresentaram algum tipo de problema, alguma inconsistência ou falha, sendo 192 no interior e 81 na capital paulista. Lembrando que o total de urnas utilizadas no estado de São Paulo são 103 mil, sendo 76 mil no interior e na capital paulista mais de 26 mil urnas. Para as pessoas também, como o presidente do TRE disse, né, que querem fazer a justificativa do voto, é possível fazer pelo e-título, mas desde que a pessoa tenha baixado o e-título ontem. Se tentar baixar hoje, não vai conseguir. A justificativa tem que ser feita de maneira presencial. Para votar também basta ter um documento oficial com foto, RG, por exemplo, a pessoa consegue exercer o voto. Vai ter ali um pouquinho de trabalho para conseguir achar a sessão e tudo mais, só que com um RG é possível votar. A gente segue acompanhando todas as atualizações, trazendo aqui para vocês sobre as urnas que eventualmente apresentam problemas, ou até mesmo os crimes eleitorais que infelizmente ainda são registrados, pessoas tentando entregar santinhos ou fazendo boca de urna, criando aglomerações. Alguns episódios foram registrados, mas nada de grande vulto em relação às eleições em todo o território paulista, de acordo com as informações do TRE. Lembrando também que para as pessoas realizarem a votação, o período vai até às 5 horas da tarde. Depois disso, não é possível mais votar. Então, quem ainda pretende votar, já aproveitar esse período pós-almoço aí para conseguir realizar a sua votação na mais perfeita tranquilidade. Seguimos acompanhando todas as informações e trazendo aqui ao longo da programação da Jovem Pan. Eu volto com você no estúdio, Caniato. Legal, David de Tarso, as últimas informações de São Paulo. Ele está no Tribunal Regional Eleitoral, volta daqui a pouco, a gente segue